Alegria, mais uma noite podemos estarmos na presença do nosso Deus, na presença daquele que reina, daquele que vive para todo sempre. Espero que a palavra de Deus ela venha falar aos nossos corações nesta noite e que ela venha ser um canal de bênção para mim e para você. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Glória a Deus. Iremos falar um pouco a respeito do que tem que estar firmado a minha e a sua vida. Todos acharam? Amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Somente até aqui a igreja pode se assentar. O tema desta mensagem para mim e para você nessa noite é os inimigos da fé. A fé, ela é uma palavra tão pequena e de tão grande função, que se nós colocarmos ela em prática nas nossas vidas, ela tem o poder de remover montanhas. Não há situação que não venha a ser mudada através da oração da fé, pois o próprio Senhor Jesus nos diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, recebereis. Ou seja, tendo a fé na sua oração, você crendo, você vai receber aquilo que você está colocando diante do altar do nosso Deus. Na carta de Tiago, no capítulo número 5, versículo número 15, diz assim que a fé, a oração da fé, ela salva o doente. Para isso a nossa fé ela tem que estar firmada na pessoa certa. A fé ela precisa estar firmada em Deus. Por quê? Porque a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, mesmo sem ver. Ela é uma convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer nas nossas vidas. Ela é a certeza do que nós estamos esperando, do que nós estamos aguardando. Ainda que não possamos ver, algo irá acontecer nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos ficarmos firmados na palavra de Deus, acreditarmos na palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isto é estar firmado na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo número 24, que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele firmou, ele fundamentou sobre a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele tinha a certeza de que pudesse vir as ondas, de que pudesse vir a tempestade, de que pudesse vir os ventos. Ele sabia que a sua casa estava firmada na rocha, que nada iria abalar a sua vida, nada iria abalar
a sua casa. Por quê? Porque ela estava edificada num lugar seguro. E todo aquele que é edificado na palavra do Senhor está no lugar seguro, está protegido pelo Senhor, está protegido pelas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz ali no Salmos de número 91, seu verso de número 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão do outro lado, à sua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso? Isso é ter fé em Deus. Isso é ter fé naquele que um dia nos trouxe para a sua divina luz e tem cuidado da minha e da sua vida todos os dias. Nós temos que aprendermos a vivermos pela fé. Nós temos que aprendermos a andarmos pela fé. E vivermos pela fé não é somente confessarmos a palavra de Deus, e assim vivermos todos os dias a palavra de Deus através da fé em Deus nas nossas vidas. Então eu e você, nós temos que ter essa fé, nós temos que exercitar essa fé. Mas eu estarei, como o tema desta noite é os inimigos da fé, eu irei estar falando a respeito dos inimigos da fé. Existem algumas coisas em nossas vidas que tornam inimigas da nossa fé. Elas atrapalham, muitas vezes, algo de acontecer nas nossas vidas. Elas anulam, as nossas orações, ela anula a fé que temos firmado em Cristo. E o primeiro inimigo da fé é o pecado. A palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo. É o afastamento do homem em relação a Deus. Tudo aquilo que a pessoa faz que não agrada a Deus, ela entristece a Deus. Isto é pecado. E a pessoa que tem uma vida em pecado, que vive uma vida em pecado, ela não consegue agradar a Deus, ela não agrada a Deus pelas suas atitudes. Eu sei que todos nós estamos sujeitos a pecar, porque nós pecamos de várias maneiras, nós pecamos por atos, nós pecamos por atitudes, nós pecamos por pensamentos. E de acordo com a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, seu versículo de número 9, diz assim que todos estão debaixo do pecado. E nós podemos afirmarmos, que existem dois tipos de pecados, dois tipos de pecadores. Tem aqueles que pecam habitualmente, ou seja, aqueles que têm o pecado como uma prática, como um hábito normal, natural na sua vida. É aquela pessoa que fala assim ou que faz: todo mundo está fazendo, então eu também vou fazer. Se todo mundo pode fazer, eu também posso fazer. E a pessoa que pensa dessa maneira, ela se torna uma escrava do pecado. Por causa que os outros fazem, eu também tenho que fazer. Por causa que os outros fazem, eu também posso fazer. E quando nós pensamos dessa maneira, nós nos tornamos escravos do pecado. E no Evangelho de João, capítulo de número 8, seu versículo número 34, diz assim, Jesus dizendo: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. E tem aqueles que pecam eventualmente, aquelas pessoas que pecam eventualmente, por alguma falha, por algum descuido, mas ela tem uma vida redimida, ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de busca, ela tem uma vida que ela vai para a igreja, que ela ora, que ela prega o evangelho, ela faz de tudo para ela não pecar, mas muitas vezes ela acaba pecando, muitas vezes ela acaba errando, mas ela faz de tudo para não pecar. Por quê? Porque ela é nascida de Deus, ela quer viver de uma maneira diferente, ela quer viver de uma maneira diferente das pessoas, dos seus hábitos de pecar, porque quer pecar. E ali na primeira carta do apóstolo João diz assim que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
porque a semente de Deus permanece nele, e que ele não pode continuar pecando, porque ele é nascido de Deus. Esses dois tipos de pecados, os dois tipos de pecado desagradam a Deus, porque para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Para Deus, pecou é pecado. O que essa palavra quer dizer é: se você está em pecado, se você vive no pecado habitualmente ou eventualmente, arrependa-te e seja temente a Deus. Agora, por que o pecado ele é um inimigo da fé? Porque é impossível alguém viver no pecado, é impossível alguém permanecer no pecado e exercer a fé. A única maneira de nós exercermos a nossa fé é sermos temente a Deus e fazermos a vontade dele. O segundo inimigo da fé é a ansiedade. Como é ruim uma pessoa ser ansiosa para resolver algo que não tem a paciência de esperar pelo mover de Deus em sua vida. A ansiedade é uma das maiores inimigas do ser humano, e principalmente do cristão, porque se nós temos que vivermos pela fé, se nós temos que acreditarmos de que algo irá acontecer nas nossas vidas, ainda que nós não estamos vendo, se nós temos que vivermos pela fé para conquistarmos as nossas bênçãos, para sermos salvos através da fé em Cristo Jesus, por que nós vivemos tão ansiosos? Por que nós queremos trabalhar para Deus, ou no lugar de Deus? Por que nós esperamos as coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas? Por que nós queremos resolvermos as causas de Deus? Então nós não podemos sermos ansiosos ao ponto de atropelar as coisas, de atropelar a vontade de Deus. A palavra de Deus diz ali na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 5, versículo de número 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Ou seja, deixa tudo na minha mão. Eu sei como fazer, eu sei como agir, eu sei como trabalhar. Não seja ansioso, deixa comigo que eu resolvo. E muitas vezes, pela nossa ansiedade, nós queremos resolver algo que Deus está trabalhando. A ansiedade leva a pessoa a tomar atitudes precipitadas, e são muitas as pessoas que têm se dado mal por causa das suas ansiedades, atropelando as vontades de Deus. Elas procuram caminhos mais fáceis para resolver as suas situações, porque ela quer que as coisas aconteçam do seu jeito, ela quer que as coisas sejam rápidas, ela é ansiosa, ela quer tudo para ontem, ela não pode esperar nada para amanhã. Então muitas vezes ela acaba atropelando as vontades de Deus. Então elas procuram o caminho mais fácil para resolver as suas situações, porque elas não querem ter um esforço, elas não querem esperar, elas não querem exercitar a sua fé. E quando o ansioso ele toma a decisão rápida, quando o ansioso ele toma uma atitude fora da vontade de Deus, ele acaba dificultando a situação. E às vezes ele acha que está melhorando, que está ajudando Deus a trabalhar, a Deus fazer, e na verdade ele está dificultando a sua situação. É como se Deus estivesse trabalhando e já estava prestes a realizar aquilo. Aí nós vamos lá e coloca a mão, nós vamos lá e faz. Aí creio eu que Deus, olhando lá de cima, fala assim: o que foi que você fez? Por que você não esperou? Tudo isso já ia resolver. Agora vamos voltar do início, vamos passar tudo de novo até acontecer da minha maneira e não da sua maneira. Então
lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, esperai nele, deixai ele trabalhar. É preciso vivermos pela fé, somente assim nós teremos respostas das nossas orações. A terceira inimiga da nossa fé é a dúvida. Nós acabamos de ler que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se a fé é a certeza das coisas, a dúvida ela é inimiga da fé. Muitas vezes nós recebemos a palavra do Senhor, muitas vezes nós vemos os milagres, vemos os sinais, muitas vezes Deus fala que está curando, que está libertando, que está restaurando, que está colocando as mãos, né? E muitas vezes nós falamos, será que Deus está fazendo isso mesmo? Porque eu não estou vendo o resultado. Será que Deus está agindo? Será que Deus é na minha vida? E muitas vezes nós recebemos as promessas, as palavras de Deus, mas muitas vezes nós duvidamos daquilo que ouvimos. Muitas vezes colocamos a dúvida na palavra de Deus, no que Deus tem falado ao nosso coração. Será que isso vai acontecer mesmo com a minha vida? Será que as portas vão se abrir? Será que eu vou ser curado? Será que vai acontecer isso com a minha família? Será que vai acontecer isso com os meus familiares? Será que a Bíblia diz isso mesmo? Será que é o Senhor que está falando? Quando nós colocamos esses serás na nossa vida, nós anulamos a nossa fé. Por quê? Porque nós duvidamos daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. A preocupação de Jesus para os seus discípulos era ensinar os seus discípulos a exercitar a sua fé e libertá-los eles das dúvidas que eles tinham. Os discípulos estavam ali uma certa vez no meio do mar e de repente ali entra um vendaval, um vento, começa a jogar o barco para lá, o barco para cá, e isso era já na vigília da noite, por volta de 3 às 6 da manhã. De repente vem Jesus andando sobre as águas, e ali os discípulos ficaram todos com medo. E aí Pedro fala assim, Pedro e os discípulos falam assim, é um fantasma. E Jesus fala, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. Aqui nós vemos um homem de fé, é um homem querendo viver o sobrenatural de Deus em sua vida, querendo andar sobre as águas. E Jesus disse para Pedro, vem. E ele andando no caminho, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele duvidou. E Jesus então estende as mãos para Pedro e diz assim, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Não estava tudo dando certo para Pedro? Não estava vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ele duvidou da palavra de Deus, do que ele estava vendo, vivendo o sobrenatural? E Jesus, uma certa vez, ele reúne os seus discípulos e ele diz assim, lá no Evangelho de Mateus 21, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se vocês disserdes a este monte, passa-te daqui para colar, será feito. O que Jesus estava dizendo nesse texto é que muitas vezes o que impede o milagre de acontecer nas nossas vidas não é a falta de fé, mas é a dúvida. É a dúvida que muitas vezes anula a nossa fé. E na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo número 6, diz assim, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, uma pessoa que duvida é aquela pessoa que uma hora ela crê, outra hora ela não crê, a outra hora ela está crendo de novo, outra hora ela não está crendo, então ela vai para lá, agitada pelo vento. Então, essa pessoa, ela não crê verdadeiramente na palavra de Deus através da sua fé, e ela é uma pessoa como uma onda que é impelida pelo vento, jogada para lá e para cá. E a palavra de Deus recomenda que nós devemos vivermos pela fé. Porque na carta de Paulo ali aos Romanos, capítulo número 1, versículo número 17, diz assim, que o justo, ele viverá da fé, ele viverá pela fé, ele viverá através
da fé. E viver pela fé, viver na fé, é viver confiantemente no Senhor e na Sua palavra para todos os propósitos das nossas vidas. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que ter fé. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós não podemos duvidar das coisas. E a quarta inimiga da nossa fé é a incredulidade. Todo cristão sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, e que as bênçãos do Senhor só podem ser recebidas mediante a fé nele. E são muitas as coisas que levam a pessoa a ser incrédula. Muitas vezes é uma dúvida, é uma ansiedade, é um medo. E muitas vezes nós falamos assim, o ímpio é incrédulo, o ímpio não acredita, o ímpio ele não segue a Deus, não acredita na palavra de Deus. Mas o incrédulo é todo aquele que não crê. Não é só o ímpio. Se nós não cremos verdadeiramente, nós também somos um incrédulo. Então a incredulidade, ela mata a nossa fé. Se em Hebreus, capítulo número 11, versículo número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, a incredulidade é a falta de fé neste firme fundamento para esperar acontecer algo que não estamos vendo nas nossas vidas. Porque em Hebreus, no capítulo número 11, versículo número 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso ser. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Glória. A quinta inimiga da fé é o medo. O medo é um inimigo tão forte que não só pode inibir a nossa fé, como também pode nos cegar quanto aos acontecimentos de todas as coisas de nossas vidas. Pedro ele estava indo em direção a Jesus, não estava? Mas ele, sentindo o vento, o vendaval, ele teve medo e começou a afundar. O milagre não aconteceu completamente na vida de Pedro porque ele teve medo. Tudo estava contribuindo certinho para Pedro, para que ele pudesse estar andando sobre as águas. Mas o medo impediu de ele chegar ao seu destino, de ele chegar até Jesus. Muitas pessoas vivem nesse mundo dessa maneira, com medo de investir, com medo de se entregar completamente ao Evangelho, com medo de se entregar a sua família na presença de Deus, de entregar os seus familiares na presença de Deus. Então elas até começam bem, mas na metade do caminho elas desistem. Elas deixam o medo tomar conta de si. Quando a pessoa está realmente firmada em Cristo e vive no amor de Cristo, porque Deus é amor, quando a pessoa está firmada no amor, ele não tem medo de nada. Pode vir o que vier, pode vir vendavais, pode vir temporais, pode vir tempestade para tentar derrubá-la, mas ela continua de pé, ela continua firmada, ela continua ali confiantemente no Senhor e no seu amor. Por quê? Porque na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim que no amor, quem é o amor? Deus é amor. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Glória. Então eu e você não podemos deixar o medo afastar a fé que temos em Cristo, porque o medo ele é o inimigo da fé. Eu gostaria de falar mais, e tem mais aqui para falar a respeito, dos inimigos da fé, mas o horário não permite.
fica para uma outra hora para nós darmos continuidade no sermão. E eu tenho uma pergunta para mim e para você: como estamos? O que tem sido o inimigo da nossa fé? Será que é a ansiedade, o pecado, a dúvida, a incredulidade, o medo? Qual tem sido o inimigo maior nas nossas vidas que impede de nós exercitarmos a fé em Deus e acreditarmos nele? Que você nessa semana você venha refletir sobre essa mensagem e venha pensar e dizer assim: o que me impede muitas vezes de eu receber algo é porque eu sou ansioso demais, é porque eu tenho medo demais, é porque eu não acredito, é porque eu sou incrédulo mesmo. Reflita sobre essa mensagem, chega até Deus e fala: Senhor, arranca isso de mim e faça eu ser um crente verdadeiro que venha acreditar nas tuas palavras em nome de Jesus. Que eu venha deixar tudo nas tuas mãos e deixar o Senhor trabalhar na minha vida, na vida da minha família, sobre todos os meus projetos e tudo aquilo que eu tenho colocado no altar do Senhor. Amém? Amém. Que Deus os abençoe. Você está chamando o pastor Valdeci aqui à frente.